Bom dia, queridas irmãs. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa revista Compromisso, que tem como tema o estudo do livro do Gênesis, hoje traz a lição com um título muito bonito e muito apropriado para a vida do crente em todos os dias, em todos os momentos e muito mais nessa época que estamos vivendo. Os benefícios da fidelidade de Deus. E tudo isso aprendemos com a experiência de Abraão. E hoje também, no final da nossa lição, já aprendemos que a fidelidade de Deus nos traz só benefícios, com as experiências de Isaac. A verdade, irmãs, é que devemos reconhecer que Deus cumpre suas promessas no seu tempo, de acordo com a sua vontade, não com a nossa vontade. Já podemos ver isso na lição passada, com a experiência de Sara. E Deus sempre é fiel. Essa deve ser a nossa máxima, o nosso entendimento maior da pessoa de Deus. Ele é sempre fiel. E devemos dar prova desta fidelidade de Deus em nossas vidas, sendo fiel também, em troca da fidelidade do nosso Deus. Ele espera que sejamos fiéis. Na história de hoje, continuamos a lembrar como deixamos a nossa lição passada com aquela narrativa de Sara. Vimos que Sara tentou a Deus, querendo dar um jeitinho, dando sua serva para coabitar com Abraão. E ali nasceu Ismael, que depois, já na primeira infância, sofreu com a rejeição do próprio pai, devido aos relacionamentos difíceis na família. Sara toma a iniciativa de pedir ao seu esposo, e ele atende, porque ele acha que é o melhor para a família, e manda Agar com seu filho Ismael para longe do seu acampamento. E o que acontece? Diante de toda aquela situação, Deus permite que Agar seja expulsa. Agar vai para o deserto, ela sofre, tudo isso está registrado no capítulo 21 do livro de Gênesis. Ela sofre naquela jornada a ponto de ver seu filho desfalecendo. Já não havia mais água, não havia alimento, seu filho estava desfalecendo. Isso para uma mãe, irmãs, como nós sabemos, é algo impensável. Sofrer a rejeição, por mais que ela tenha errado também, tenha provocado a ira de sua senhora Sara, mas ela não, aparentemente não mereceria aquele fim. Mas aquilo que não entendemos, provavelmente, é algo que Deus está preparando para nós, para nos fazer crescer, para nos proporcionar experiências maiores com Ele. E Sara, diante daquela necessidade, daquela angústia, daquele desespero, vendo seu filho desfalecido, aí sim, fez o que todos nós precisamos fazer no momento da angústia. Agar, diante do sofrimento de seu filho, vendo desfalecer, estava por desistir. Mas Deus viu o sofrimento daquela mãe. Deus ouviu a voz daquele menino que também estava no alcance de suas promessas, de sua fidelidade. E Deus não desistiu de Agar. Deus não desistiu de Ismael. Deus não os deixou perecer ali naquele deserto. Mas no momento certo, na hora certa, ele mandou seu anjo para ao encontro de Agar, encorajá-la. Diz o texto, capítulo
21, versos 17 e 18 do livro de Gênesis. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está, do lugar do sofrimento, no lugar do deserto, da dor, no lugar do desespero, no lugar da falta de água, da sede, da fome, da doença. Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, olha o encorajamento, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A fidelidade de Deus se estendeu a Ismael, porque Deus via que Ismael ali era o único que não tinha responsabilidade em toda aquela situação em que uma mulher, Sara, tentou encontrar solução e adiantar com suas próprias mãos um plano divino que Deus realizaria no tempo certo, no tempo propício. Houve aquela tragédia familiar, um próprio pai se distanciando do filho, e agora uma mãe que vê o filho desfalecer, irmãs. Eu e você como mães, que faríamos? Poderíamos desanimar, poderíamos desistir. Ela se afastou do filho para não ver o filho morrer. E Deus, que tinha planos para a vida de Ismael, não deixou Agar desfalecer, encorajou-a. Não temas, Agar. Deus está atento ao seu clamor, ao seu sofrimento, à sua dor. No lugar onde ela estava, Deus estava ali. Não como um mero espectador, irmãs. Deus não está nos olhando como se fosse um espectador, vendo uma cena. Ele está ali esperando o momento certo de intervir com a sua fidelidade. Ele encorajou, através daquela palavra, a Agar, que tomou o filho pela mão, que levantou o filho ali sobreviveu, e assim a promessa de Deus também se cumpriu na vida de Ismael. Ismael é o pai da nação ismaelita, que deu origem ao que hoje nós conhecemos como os árabes, os homens que vivem ali no Oriente Médio. São filhos, descendentes de Ismael. E essa descendência dos israelitas e dos árabes conviveu durante toda a existência e convivem até hoje. Dias de paz e dias de muito conflito. Mas Deus cumpriu a sua promessa na vida de Agar e na vida de Ismael. Deus é fiel, irmãs, e essa fidelidade deve ser valorizada por nós, porque Ele nos está escutando no lugar de dor e de sofrimento que estamos vivendo nesta hora. E o que aprendemos, então, com essa experiência de Agar? É que Deus age na hora certa. Nós passamos por angústias, dificuldades, dor, medo, perda, desânimo. E às vezes, como Agar, estamos num deserto desistindo. Agar se colocou num canto para não ver o filho morrer. Mas Deus age na hora certa, irmãs. Ele vai ouvir um lamento, um clamor. Ele vai cumprir a promessa feita na sua vida. Mas eu perdi, meu ente querido. Sim, mas a promessa é também de consolo. A promessa não é só de cura, não é só de livramento. A promessa também é de consolo. A promessa também é de crescimento diante da dor. E um servo do Senhor que passa pela angústia, pela dor, pelo desespero, mas não perde a sua fé, tem em Deus o cumprimento das suas promessas, pois Deus é fiel. Vamos esperar o agir de Deus. E a história assim agora continua. Abraão continua sua trajetória. Ele está indo em direção à terra que Deus o mostraria. Ele até havia chegado a essa terra, Canaã, mas ele continua como nômade, indo de um lugar para o outro. Isso é uma forma de Deus também estabelecer a história
e dirigir a história e fazer com que Abraão passasse por diversas experiências, porque o cumprimento da promessa se daria não através de Abraão necessariamente, porque Deus age no tempo certo, mas de sua descendência. Abraão não receberia ele próprio Canaã como a terra prometida, mas a sua descendência. E isso aconteceu muitos e muitos e muitas centenas de anos depois. E nós vamos ver esse acontecimento lá em Moisés, quando tira o povo de Deus do Egito, eles voltam pelo deserto, chegam a Canaã, dominam a terra, e aí sim o cumprimento da terra prometida acontece. Irmãs, nós precisamos esperar o tempo de Deus, mas enquanto isso, a vida segue. Os relacionamentos são uma realidade. As demandas da vida, o dia a dia, a sobrevivência. E aqui nós encontramos a fidelidade de Deus refletida na atitude pacificadora de Abraão. No capítulo 21, verso 32, nós vemos que houve um atrito ali quando Abraão está acampado às margens das terras dos filisteus. E Abimeleque é o chefe, o líder dos filisteus. E ali Abraão faz um poço na terra em que ele recebeu de Abimeleque para acampar. E ele faz um poço, mas os servos de Abimeleque tomam esse poço. Acham que é a terra do seu senhor, que é direito deles. E assim, o capítulo 21, no final do capítulo, retrata essa necessidade de estarmos, sim, confiados nas promessas de Deus, mas tendo também iniciativas. Sejamos proativos, sejamos pessoas que busquem a compreensão, o bom relacionamento, a boa convivência, viver bem com todos. E foi isso que Abraão fez. Aquele poço era construído pelos seus servos numa terra em que ele foi permitido acampar. Abimeleque era o chefe daquela região, daquela tribo. Os servos de Abimeleque se acham no direito de tomar o poço. Ao invés de guerrear, de brigar, de dizer é meu, Abraão ofereceu a Abimeleque ovelhas do seu próprio rebanho, boas ovelhas, e fez uma aliança com Abimeleque para que eles vivessem em paz. Abimeleque na terra que ele era senhor e Abraão na terra que ele foi permitido habitar naquele tempo. E assim fizeram esse trato em Berseba, essa terra onde estava o poço. E Abimeleque e Ficol, que era comandante de Abimeleque, voltaram para a Filisteia, para a sua região, e deixaram ali Abraão vivendo em paz, pacificamente. Aqui nós vemos o exemplo de um homem que é fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores, fiel à expectativa que Deus tem para a vida dos seus servos, que é buscar viver de forma pacífica. Essa foi a experiência que demonstra que Abraão, na expectativa do cumprimento da promessa, vivia a sua vida com as demandas típicas de qualquer ser humano. Mas ele demonstrava ser um homem de Deus, na sua forma pacificadora. Aqui vai uma pergunta para nós. Nós somos pessoas pacíficas? Diante das adversidades, das contendas, dos problemas, a nossa postura é o meu direito, é meu, eu cheguei primeiro, eu quero falar, agora é a minha vez. Ou nós procuramos, como diz o texto de Mateus 12, 14, nos esforçar para viver em paz com todos. O Senhor quer que tenhamos palavras sábias para com o nosso próximo, capazes de, com a nossa fala, também mostrarmos o amor de Deus, evangelizar a todos. E para isso precisamos ter palavras de pacificação, de paz, que sejamos portadores da paz e do amor de Deus para com o nosso próximo, pois isso mostra nossos valores
e nossa fidelidade ao Senhor. Vamos aprender com Abraão. Enquanto estamos nessa terra, vivendo, esperando o cumprimento da maior promessa, que é a vida eterna no céu, vamos viver em paz com todos. Mesmo que tenhamos direitos, mesmo que tenhamos, às vezes, ofendido as nossas razões, mas sempre procuremos ser pessoas da paz, do amor. Isso é um testemunho daqueles que são fiéis a Deus. E assim, continuamos a vivenciar com Abraão suas experiências de fé, demonstrações de fidelidade de Deus e sua resposta de fé. Existe uma passagem na vida de Abraão que todos nós ficamos assim perplexos. E Abraão com certeza também ficou. No capítulo 22 de Gênesis, depois de Isaac já ter crescido e ser o único filho de Abraão, ou seja, nele estavam depositadas todas as expectativas do cumprimento da promessa, o único filho com Sara, a mulher legítima, então o filho legítimo, aquele que seria o escolhido de Deus, Deus faz com Abraão uma prova de fé. Prova essa, irmã querida, que eu não sei se passaria, não. E você? Você passaria nesta prova de fé? Deus aqui se torna o Deus da promessa que provê. O Deus da promessa que soluciona no momento certo. Diante da fidelidade de Abraão, ele faz prova da fé daquele seu servo, mas provê. O Deus que provê as nossas necessidades mais básicas é também o Deus do impossível, se for esta a sua vontade. É o Deus que provê em momento da angústia, mas é o Deus que espera fidelidade. Ele fez um desafio a Abraão. Toma teu filho, único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Mas o que é isso, Deus? Podia dizer Abraão. Como eu farei isso com meu filho, o filho da promessa, aquele que tu me deste, aquele que eu amo? Deus sabia de tudo isso, irmãs. Deus sabia que era o filho único, que era o filho que Abraão amava, mas havia aqui um desafio. Oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Mais uma vez o desafio do incerto. Mais uma vez, segue que eu vou te mostrar. Talvez, irmã, eu diante desse desafio diria, Senhor, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que eu não entendi direito. Como? Mas Deus estava desafiando a Abraão e testando, não tentando, a sua fé. Irmãs, qual é o desfecho dessa história? Um teste supremo de confiança. Continua o capítulo 22. Abraão coloca Isaque também à prova. Isaque não entende, mas Abraão diz, Deus proverá para Isaque. Isaque toma parte no sacrifício. É, ao mesmo tempo, aquele que seria sacrificado no pensamento de Abraão, porque Abraão estava disposto a tudo para provar a sua fé, mas Abraão sabia que haveria providência de Deus. Abraão sabia que Deus não ia falhar. Ele confiava. E disse para o seu filho, quando perguntou onde está o cordeiro, Deus proverá. Mas nada impediu a Abraão de continuar no propósito, de passar naquele supremo teste de confiança. Ele montou o altar, onde seria imolado o cordeiro. Não havia cordeiro. Ele chegou lá no lugar que ele sentiu que era o lugar determinado por Deus. Aparentemente não havia cordeiro. Então ele preparou o seu filho para o sacrifício. E quando ele estava a realizar o sacrifício, ele ouviu a mensagem de Deus, a voz de Deus através de um anjo
que lhe disse: não faça mal ao menino. Eis aí o cabrito para que haja o sacrifício. Veja aqui. Quando Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, tomou, pois, Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Gênesis 22, 13. Era um teste de fé. E Abraão passou com louvor. E a fidelidade de Deus, mais uma vez, é reconhecida. É Deus provendo no monte do sacrifício. Abraão, com certeza, estava estarrecido. Isaque assustado. Mas, no momento certo, mais uma vez, Deus entra com a sua fidelidade, a provisão de Deus. Deus estava aqui testando o seu servo, sim, porque era um servo que precisava firmar cada vez mais a sua fidelidade de Deus, para que dele fosse criada a grande nação de Israel, o berço do Messias. E agora Deus faz essa prova, irmãs. Mas a provisão de Deus foi certa no monte do sacrifício. No lugar de Isaque, foi sacrificado, agora sim, o carneiro. Deus já faria isso, Deus já sabia disso, Deus já estava com todo o seu plano, e os planos de Deus, diz Jeremias, são maiores e melhores do que os nossos planos. Então aqui nós temos uma experiência tanto para Abraão, que foi aprovado com louvor, quanto para Isaque, que aprendeu ali também a confiar na provisão de Deus. E Deus nos faz desafios, irmãs. Deus nos faz desafios. Nós estamos vivendo nesse tempo no monte dos sacrifícios. Estamos sacrificando, nos sentindo sacrificados na nossa família, com perdas, na nossa saúde, com fragilidade, na nossa vida financeira, com dificuldades, nas nossas relações, onde estamos afastados de pessoas queridas, até no nosso intelecto, porque perdemos, muitos estão perdendo dias de aula ou dias de trabalho, ou com dificuldade de realizar suas atividades profissionais. Estamos vivendo momentos até difíceis, porque não podemos executar lazer e diversão, viagens, tudo isso nos afeta. Mas agora é a hora de termos a prova da nossa fidelidade para com Deus, dando prova de que somos fiéis, de que esperamos em Deus no monte do sacrifício. Como Abraão, devemos cumprir a ordem de Deus, ir para um lugar que ele não sabia qual era, mas no seu coração ele tinha ouvido de Deus que deveria sacrificar o filho, mas ele tinha certeza que Deus ia prover. E Deus trouxe a solução no momento certo. Fidelidade versus provação. É o que precisamos nessa hora, irmãs. Termos na mesma medida. Provação existe. E a nossa fidelidade? De que tamanho está? Fidelidade na hora da provação é a arma que temos para vencer e podermos descer do monte do sacrifício, trazendo as bênçãos do nosso filho no colo, ou do consolo do Senhor na perda de um ente querido, descendo o monte do sacrifício, trazendo as alegrias em meio às adversidades, a certeza da vida eterna para aqueles que se foram e são servos do Senhor, a recuperação em meio à doença da nossa saúde, ou a submissão a Deus para enfrentarmos a doença, e também os nossos compromissos diante de Deus, para podermos, com certeza, vencermos os testes, as provações que Deus coloca diante de nós, com fidelidade. Isso é o que Deus espera de cada uma de nós. E a promessa, então, se consolida, irmãs. A vida de Abraão continua, Isaque cresce, se torna adulto, o filho da promessa,
está ali diante dos seus pais. Mas há a perda de sua mãe, Sara, na velhice. E assim a família continua, a vida em família continua. Isaac é um servo do Senhor, foi orientado pelo seu pai a obedecer ao Deus Altíssimo, a servir, a orar, a ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Um homem pacífico, um homem de paz, um homem que recebeu do seu pai todas as experiências vividas com Deus, muitas vezes diretamente numa conversa com anjos. Abraão cresceu e se tornou, como nós conhecemos, o pai da fé. E ele passou todas essas experiências a Isaac. E é em Isaac que a promessa é consolidada. E a história de Isaac continua no capítulo 24 do livro de Gênesis. Após a morte de Sara, Abraão percebe que precisa já dar andamento à vida de Isaac e pede que seu servo mais fiel, Eliezer, vá até um certo lugar para trazer a esposa de Isaac. Então Eliezer volta às terras onde há parentes de Abraão, para que, no propósito de Deus, aquela família se mantivesse pura dentro de um mesmo grupo familiar, para que não houvesse interferências de outras outras crenças, outras práticas. E aí vai ali naquela terra em busca dos parentes de Abraão, que ficaram ali nas redondezas de Ur, e ali acontece a escolha de Rebeca. Rebeca foi escolhida, o servo de Abraão era um homem temente a Deus, orou, e ele viu em Rebeca a resposta da oração, houve todo o entendimento com a família, o comprometimento mesmo à distância de Isaac e Rebeca, e quando volta o servo de Abraão com Rebeca para se tornar a esposa, já era a esposa, né, no comprometimento das famílias, então já havia tido casamento, porque não precisava de cerimônia naquele tempo, não tinha entrada da noiva, entrada do noivo, padrinhos. Uma vez feito o pacto entre as famílias, o casal já era formado, já estava casado. E quando Isaac avista ao longe a comitiva, e Rebeca avista ao longe Isaac, que tinha ido ao campo de Betseba para orar. Veja, capítulo 62, verso 62 do capítulo 24, ele estava indo ao campo para orar. Era um homem de fé. E ele avista aquela comitiva do seu servo, que volta, do servo do seu pai, sabe que ali está chegando a sua escolhida, e houve um amor à primeira vista, muito romântico o relacionamento de Rebeca com Isaac. Isaac viu aquela mulher, se apaixonou, ela se apaixonou por Isaac, e como já eram casados, ele levou para a tenda de sua mãe Sara, que havia morrido, e ele estava muito triste com isso, fez dela sua mulher e a amou. Foi um casal que teve aqui um amor à primeira vista. Isso acontece, queridas, não só nos filmes de Hollywood, não só nas novelas, mas também aconteceu aqui. E Isaac foi consolado com aquela bênção da sua esposa após a morte de sua mãe. E eles constituíram família. Posteriormente tiveram 2 filhos, que nós vamos estudar mais à frente, com certeza, sobre a trajetória desses jovens, Esaú e Jacó. Assim, o filho da promessa dá continuidade à família, que dela sairia uma grande nação, que seria o berço do Messias. É a promessa de Deus sendo consolidada. Isaac, então, se torna o grande líder daquela família. Também um patriarca, como seu pai Abraão. Gênesis 25:11 diz: E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho. Ele habitava junto ao poço de Beer-lahai, ali nas terras de Betseba, lá onde aconteceu aquela história com Abimeleque. E a prosperidade de Isaac foi grande,
Isaac, como seu pai, foi abençoado também com riquezas, com bens, com servos, com animais, e a sua família prosperava ali naquelas terras. E assim Isaac, o filho da promessa, cresce e prospera. Eis diante de nós, irmãs, a experiência que vivemos com Abraão, o homem de Deus, o pai da fé, e o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão no tempo certo. As experiências de fé que Deus proporcionou a Abraão, que o fez crescer. E na lição de hoje também vemos que essa fé e essa fidelidade alcança Isaac. E em Isaac nós temos a consolidação da promessa de Deus feita a seu servo Abraão. Abraão é um homem de Deus, o pai da fé. Isaac é um homem temente a Deus, um homem que prospera. Tudo isso por quê? Porque eles creram na promessa e no cumprimento destas promessas. Eles creram na fidelidade de Deus. E por crerem na fidelidade também souberam, cada um deles, no seu tempo e nas suas experiências, também souberam provar que eram homens fiéis a Deus. Com erros na sua trajetória, porque eram humanos, mas prevaleceu a fidelidade de Abraão e também a confiança de Isaac, e foram prósperos diante do Senhor. Para nós, nesta manhã, fica a mensagem: não temas, crê somente. Esse é um versículo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 36. Não podemos, irmãs, diante das tempestades que a vida nos impõe, temermos as ondas, o vento forte. Porque estamos no mundo, e no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Então precisamos crer. Somente a fé nos fará vencer, irmãs, esse tempo de tribulação. Deus nos leva pelo caminho longo, não para nos punir, mas para nos preparar, para nos fazer crescer. Eu gostei muito dessa frase, que nos faz pensar que quando amanhecemos esses dias e pensamos, mas quando toda essa pandemia vai acabar? Quando essa tragédia vai acabar? Quantas famílias enlutadas que devemos orar para Deus consolar, para dar força, para enfrentar. Será que estamos sendo punidos? Sim, castigos acontecem, irmãs. Consequências do mal que assola o mundo acontecem. Nós sabemos disso. Mas não estamos aqui querendo dizer que todo o mal que nos assola nessa triste realidade que estamos vivendo é punição. Na maioria das vezes, é preparo, é oportunidade de crescimento. Se a promessa que você recebeu de Deus ainda não se cumpriu, Ele está preparando você para receber essa promessa no tempo certo, da forma certa. Porque se fosse lá atrás, talvez você nem reconheceria que era uma promessa consolidada de Deus na sua vida. E assim, diante de adversidades, de provações, de experiências com Deus, de prosperidades ou de dificuldades, nós somos preparados para receber as bênçãos do nosso Deus. Por isso, nesta manhã, a mensagem que fica é: siga em frente, com fé em Deus. Ele sempre é fiel e receberemos benefícios se também mantivermos a nossa fidelidade para com Ele. Beijos, queridas irmãs. Hoje o meu beijo vai para todas as minhas amigas que, mesmo distantes, sempre estão presentes na minha vida, com orações, com palavras de carinho, com essa troca
que temos tido em nossa MCM, através do nosso grupo do WhatsApp. Estejam certas, irmãs, que mesmo eu não me manifestando sempre nos grupos, eu sempre estou intercedendo e atenta a cada clamor, ou a cada agradecimento, ou a cada vitória, ou a cada expressão de dificuldade de cada uma das nossas irmãs. Beijos, queridas, que Deus nos abençoe.